Fala pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do 3 Pontos Podcast. Eu sou o Gilson Reis. E eu sou a Nayane. E hoje nós vamos falar sobre as adversidades. Sim, nós conversamos muito para poder chegar no consenso do que a gente iria abordar nesse tema, né? É um tema bem complexo, né? E dependendo do ponto de vista, a gente pode até interpretar de uma forma diferente, né? Sobre as adversidades. E é muito amplo também, né? Dá para pegar muita coisa do que a gente poderia trazer e a gente meio que selecionou no que normalmente acontece no dia a dia das pessoas. Como, por exemplo, algumas dificuldades que a gente passa durante o dia para manter a nossa rotina, para fazer um exercício físico, para conseguir juntar um dinheiro, ou um problema que chega do nada e você tem que resolver. Com certeza. E no dia a dia, né, a gente acaba passando por isso e às vezes nem percebe, né, essas adversidades. E como a gente lida com elas, vai influenciar muito lá na frente, né? Eu sempre falo com os pacientes no consultório que o segredo não é a gente eliminar situações, problemas, é a gente aprender a gerenciar, a administrar aquilo que acontece. A lidar com essas adversidades, né? Isso. Exatamente. E até então, dando o exemplo que a gente, né, estamos passando por isso, né? Por uma adversidade. Que a gente resolveu criar esse podcast. E assim, tem as adversidades para a gente estar fazendo esse trabalho, né? A gente estava até discutindo sobre isso. Na verdade envolveu bastante planejamento, mas o planejamento é uma parte importante para você lidar com os possíveis imprevistos, até prever alguns possíveis imprevistos, mas também você ter uma estrutura que te favoreça. E aí que pegou o ponto que a gente estava falando, né? Que se a gente esperasse ter a estrutura, os recursos perfeitos para a gente montar um podcast, talvez ele nunca aconteceria. Exatamente. E as adversidades que nós estamos passando já era prevista de acontecer, né? Não está 100%, não está da forma como a gente quer. Vamos dar um exemplo? Vamos. O áudio, por exemplo, né? Então, assim, o nosso podcast está no Spotify e é uma plataforma de áudio. Então, querendo ou não, exige um pouquinho de um áudio melhor, né? Então, a gente já esperava disso, de não ficar 100%. Mas o que a gente resolveu? Conversou, vamos fazer e no decorrer do tempo a gente vai melhorando isso, né? A gente vai aperfeiçoando, adquirindo recursos que envolvem um investimento também, para a gente poder melhorar, aperfeiçoar. Só que o que a gente até estava conversando antes de gravar é que se a gente esperasse ter o recurso perfeito, o microfone perfeito, toda a aparelhagem que a gente precisaria profissional, a gente não iniciaria. Porque aí a gente falaria assim, vamos começar o nosso podcast ano que vem? E aí nesse ano a gente vai planejando e tal. E aí no meio do caminho a gente ia se perder, porque ia surgir outras adversidades, outros problemas, outros projetos. E ia se perder, né? A intenção inicial. Com certeza. E dá um exemplo como a receita de um prato, né? O que a gente fez, a gente já sabia que ia passar por isso. E assim, vamos supor que a gente vai fazer um prato, vamos lá, uma macarronada. Então você sabe os ingredientes que você tem que fazer, tudo direitinho. Mas vamos dar exemplo, você não quantifica esses ingredientes. Aí a macarronada dá errado. E aí você não sabe o que está dando errado naquele prato. Será que foi um tempero a mais, um sal a mais, o que foi a mais? Isso no nosso caso, a gente sabe a gente já estava preparado para isso. Poxa, a gente vai ter adversidade, a gente vai ter esse problema com o áudio, então a gente vai ter que resolver isso futuramente. Mas é válido colocar também que existem alguns imprevistos que a gente não calcula. Não tem como a gente saber antes dele acontecer. Que é aí que a gente pega, por exemplo, a gente selecionou um horário para a gente estar fazendo as gravações. Até então está até funcionando, mas pode ser que se não funcionaria, a gente só iria saber no momento que aquilo acontecesse. Então o que faz a gente mudar a forma que a gente lida com o problema não é a gente prever tudo. E na verdade eu acho que esse é um dos erros da maioria das pessoas, porque a gente tenta ter o máximo de controle possível da situação, calcular todos os possíveis erros. E aí, sabe o que acontece? A gente vai adiando, tomar uma decisão, fazer um projeto, porque a gente está ali perdendo aquele tempo calculando inúmeras coisas que a gente deveria ter de problemas.
A questão das adversidades é como eu vou lidar com o que chegar para resolver. Porque vão ter coisas que sim, é bom a gente com planejamento calcular, mas existem algumas coisas que não estão no meu controle que vão surgir. Você, o tempo todo, né? Isso em todos os problemas que a gente possa passar na nossa vida. Vai começar a treinar, por exemplo, né? Entrar na academia, treinar onde for. Vai ter, né? Vai ter dia que, né, você, às vezes a pessoa tem que ir caminhando, tem que ir de moto, o tempo tá chovendo, né? São adversidades. Exatamente. Vai treinar, tem dia, mulher tem um período que é mais difícil. Então são adversidades para ter que romper, né? Então são várias coisas que vão acontecer. Mas algumas coisas, né, você tem que ter essa previsão, né? Para poder lidar também. Eu até falo que previsibilidade não é controle. Eu até gosto de dar o exemplo, igual eu e o Justo, nós somos pessoas bem diferentes. Eu sou até mais impulsiva, vou falar assim. Eu pego e tomo e faço aquilo. Eu calculo menos e faço mais, eu acho. Não sei se você... Nem tanto. Por quê, Vival? Não, você é de planejar bastante. Planejo, mas eu sou muito mais uma pessoa, eu acredito, que eu pego e faço, eu planejo e faço. E você precisa de um tempo maior para planejar. Com certeza. Eu dando um exemplo simples, por exemplo, se eu for fazer uma live, eu vou sentar e eu vou planejar, eu planejo. Eu planejo a live, pego e faço. Você precisa de um tempo maior para você planejar. Você é uma pessoa que você desenvolve mais quando você tem mais controle das coisas. Então isso, no dia a dia, a gente vê a diferença de como a gente lida com os problemas. Com certeza. Até na tomada de decisão, né? Na tomada de decisão das coisas também. Esse é o ponto que eu ia falar, questão de decidir as coisas. Acaba demorando um pouquinho mais, né? Porque tem que quase que ter certeza para tomar aquela decisão. Isso às vezes acaba agarrando um pouco, né? Essa questão. É uma diferença, assim. Eu também sou uma pessoa que eu planejo muito, inclusive eu sou bem controladora no sentido de, se, por exemplo, contas. Eu vou pegar e vou registrar tudo que eu tenho que pagar, que receber e tal. E você tem isso também, a gente tem uma organização. Só que a forma que cada pessoa se planeja e calcula os imprevistos é diferente. Alguns são muito mais pé no chão, outros já são mais impulsivos, outros planejam, perdem muito tempo planejando muito, outros já não gastam tempo nenhum planejando, só pega e faz. Eu costumo, às vezes, dependendo da ação que for, eu planejar mais, dependendo da ação, eu já ir mais deixando levar. Então depende muito. E não tem um certo e errado. Tipo assim, em todos esses exemplos, não tem, por exemplo, o meu jeito é o melhor, o seu é o melhor. Existe o que funciona para cada situação e para cada pessoa. Com certeza. E tem coisas que devem ser planejadas para acontecer de forma certa, né? Então a gente tem que tentar observar isso também, né? Porque tem coisas que se não tiver planejadas, ela não vai dar um bom resultado, né? Quando eu falo para a parte de treinamento, por exemplo, né? Um treino tem que ser elaborado, pensado e bem estruturado e tem que ser planejado para que aconteça o resultado. Mas aí que tá. Ainda assim, dentro de um planejamento, por exemplo, para um exercício físico, ali na hora você tem que lidar com alguns imprevistos. Claro. Uma pessoa que chega e queixa que não tá, sei lá, tá com dor no joelho, ou outra pessoa que não tá tão disposta naquele dia quanto você pensou que ela deveria estar. Às vezes machucou o dia antes, às vezes dormiu de uma postura errada, aí chega lá com dor no pescoço. Então, tem isso, né? E é importante fazer esse ajuste, né? E não deixar de fazer a atividade, né? Não deixar de fazer a tarefa. Eu estou falando do exercício, mas qualquer tarefa, né? Às vezes a gente deixa por um motivo bobo de fazer aquela tarefa do dia. Trava também, né? Pelas próprias questões assim, que a pessoa tenha. Isso. Ela trava e aí ela posterga aquilo, deixa para depois e vai deixando. Às vezes acontece, por exemplo, na área de treinamento, às vezes a pessoa está com a dor no braço, mas ela pode treinar, fazer uma outra atividade, fazer uma atividade para membros inferiores, e às vezes ela deixa de ir por causa daquilo. Então isso acontece, né, muito isso. Então está observando se realmente há necessidade de abordar essa atividade, nessa tarefa. Eu já vou muito mais pro lado da gente contar também com uma rede de apoio, porque assim, vou dar um exemplo na psicologia, algo parecido.
tem pacientes que têm muita dificuldade de ir para terapia e quer ir. E aí, quando a gente identifica que é uma dificuldade do processo da pessoa, existe uma grande diferença entre o que a gente chama hoje de procrastinação, que é basicamente você não lidar com o desconforto, e ser um desconforto no qual está no seu processo, tipo, sua história de vida, o modo que você lida, sua autoestima, tudo envolve. E aí, às vezes, a pessoa tem dificuldade de lidar com aquela adversidade, não só por um querer, falta de força de vontade. Eu ouço muito isso. Não existe falta de força de vontade. Força de vontade é um termo na psicologia que nem existe. Existe muito mais uma falta de compreensão de si mesmo e de uma regulação emocional, de entender melhor o que está acontecendo dentro da pessoa, que levou ela a deixar de ir no exercício físico. No exercício acontece muito também se a pessoa adiar, ela não está, vamos dizer, preparada, né? Então ela fica adiando. E aí dentro da cabeça dela vem aquela questão, será que aquele ambiente é para mim? Né? Será que eu consigo mesmo? Será que realmente, né, eu vou conseguir resultado? Ela se prende muito nisso, né? E vai só adiando. Então não está preparado. E às vezes esse planejamento, né, saber um pouquinho mais a fundo, pesquisar um pouco, vai ajudar essa pessoa a dar o pontapé inicial. Exatamente. Até porque quando a gente fala de adversidades, existem os dois fatores que a gente falou. Algumas coisas dá para ter uma previsibilidade, alguns imprevistos, e outros não. Ou seja, existem coisas que estão no controle e existem coisas que não estão no nosso controle. Então a gente vai pegar aquilo que de certa forma está no nosso controle. Então o que já é previsível? Em cima do que é previsível, aí eu vou separar em micropassos. Porque, por exemplo, é previsível que eu vou entrar na academia e eu não vou treinar uma semana com você e na outra semana eu não vou precisar ir porque eu já consegui o resultado que eu queria. É previsível de que eu vou precisar de um tempo e que esse tempo é individual, é relativo, enfim. Com certeza, é previsível, por exemplo, com relação ao tempo, né? Então a pessoa tem que prever que ela vai precisar de um certo tempo na semana, no dia, ela tem um tempo de preparação, não é só aquela hora de estar lá. Então, né, compreender isso. Vou precisar de tanto tempo para mim ir até o local ou para me preparar para fazer em casa. Ou vou precisar de um tempo para me voltar até em casa, eu tenho tempo para isso, para aquilo. Essa previsibilidade faz muita diferença também. Sabe outra coisa que eu fiquei pensando? Eu aprendi isso em gestão financeira, num curso que eu fiz uma vez, eu acho que é muito válido para tudo. A gente precisa entender que qualquer coisa que a gente vai começar na nossa vida, a gente precisa separar em micropassos, metas pequenas, seja emagrecer, seja, comprar um carro, seja entrar para academia ou fazer terapia, qualquer coisa. Então é importante a gente entender que o quê? Não adianta eu pensar, ano que vem, ou só no hoje, eu tenho que ter um planejamento. Então o mais assertivo é eu ter o primeiro, vou fazer um planejamento para um mês. Um mês, que seja sustentável para um mês. Supondo, em um mês eu vou treinar 3 vezes na semana. Eu não vou treinar 7 nem 5. Eu vou treinar 3. Eu vou selecionar uma refeição para eu melhorar. Eu vou dividir para aquele mês uma meta menor. Depois que aquele mês estiver acabando, eu vou criar um planejamento para um ano. O que eu vou me comprometer nesse um ano de mudança? Se eu vou treinar 3 vezes a semana em um ano, porque o que a gente fala é a constância também, em qualquer coisa que a gente vai fazer. E às vezes quando surge uma adversidade, um problema, a gente não lida porque faltou planejamento, recurso emocional. E aí vem as emoções negativas, né? A pessoa se sente fracassada, ela se sente insuficiente, ela se sente incapaz. Com certeza. Esse é o grande ponto, né? Voltando aí para a área do exercício físico, que eu vou pegar mais, falar mais, né? Mas voltando para o exercício físico, esse é o grande ponto. A pessoa que não faz nada, ela tem que deixar de ser sedentária e não pensar em ser um atleta. Então o primeiro passo é isso, eu vou deixar de ser sedentário. E como que eu deixo de ser sedentário? Apenas fazendo 30 minutos de caminhada no dia. E é difícil? Não é. Todo mundo consegue fazer? Consegue. Né? Então, tipo assim, o primeiro passo é isso, deixar de ser sedentário. Qual é o próximo passo? Agora eu já vou começar a acrescentar um exercício de força, um outro tipo de exercício na minha rotina. Então é isso, não pensar lá no futuro, né?
pensar no presente, o que pode ser feito, o que eu posso fazer para sair da condição que eu estou agora. Essa é a grande questão. Depois ir se preparando, se planejando, né, fazendo de repente aí um planejamento mensal, semestral, anual. E uma outra coisa que eu queria que todo mundo pegasse a linha de raciocínio que a gente trouxe e aplicasse em qualquer área da vida, porque a linha seguiria da mesma forma. Qualquer adversidade que surja, às vezes o que falta é trabalhar essa questão de também se conhecer melhor, né? De olhar também pra gente mesmo. E porque algumas coisas são do nosso processo. Não é só porque a gente não consegue, porque não consegue. Exatamente. Então, assim, a gente tem que se afastar também de alguns discursos que, ao invés de ajudar, só atrapalha pra gente conseguir lidar com algum obstáculo. Exatamente. Tipo, isso da força de vontade que eu falei, que é uma coisa que, se a gente for olhar a força de vontade, a gente vai acordar muitos e muitos dias. Eu, por exemplo, eu tenho dias que eu amo meu trabalho, mas tem dias que eu acordo e eu não quero ir. Exatamente. E não é eu não querer porque eu não quero mais fazer aquilo na minha vida, é porque naquele dia eu não estava bem, eu estava, sei lá, ou passando mal, ou chateado com alguma coisa, mas a gente pega e vai. Por quê? Eu não fui motivada só pela força de vontade, é pelos outros propósitos que eu teria com aquilo. Tipo, as pessoas que estavam lá no consultório me esperando, eu que tenho esse propósito com esse trabalho na minha vida, o dinheiro, que também é uma outra motivação, né? É importante ter uma visão de onde você quer também para isso, né? Porque esse vai ser o motivo de você acordar todos os dias de manhã e trabalhar, acordar todos os dias, né, e fazer o exercício. Então, o motivo, qual que é o motivo? Eu não me sinto bem no meu corpo. O motivo é que eu quero melhorar a minha saúde. Motivo, né? Então, as pessoas... isso leva, né? Esse é o combustível, na verdade, né? As pessoas, elas falam muito disso pra gente, nós dois. Tipo assim, que eu e o Justo, nós somos pessoas que nós somos muito parecidos nisso, a gente é muito organizado. E a gente gosta desse planejamento. E a gente gosta disso que a gente está tentando levar para vocês, de também tentar colocar na nossa vida. Então, muitas vezes, até pra gente aceitar um convite, a gente sempre tenta, no máximo possível também, ter um tipo de planejamento por ter uma visão a longo prazo. A gente quer, por exemplo, o tempo que a gente está aqui, a gente está fazendo isso aqui verdadeiramente. O tempo que a gente tiver com a nossa família, a gente vai estar fazendo aquilo verdadeiramente. E não só ir, só aceitando, vamos supor assim, vamos sair, ou na realidade disso, vamos sair, vamos, e a gente deixou um trabalho pendente, aí a gente vai, mas com a cabeça do que a gente está fazendo aqui. Tem que ter sentido pra gente, né, o que está fazendo, né? Isso. Tem que ter sentido e, igual você falou, a gente está fazendo isso aqui agora, a gente está pensando em mais nada. Então, eu acho que isso é um valor pra gente, né? Exatamente. É um valor. E isso para as outras coisas também, no trabalho e tal. Eu acho que isso foi uma grande descoberta, porque eu ouvia muito isso, tipo assim, nossa, para conseguir encontrar com vocês dois é muito difícil e tal. Só que no final das contas eu parei para pensar a gente exige mesmo que de um planejamento. Pra gente, quando estiver fazendo aquilo, uma coisa ou outra, estar verdadeiramente naquele lugar. Com certeza. Doido. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês esse papo de hoje, né? Que se fez sentido, que também encaminhe para outras pessoas, para ouvir sobre isso, para também, que é o propósito que a gente falou no primeiro episódio, que a gente quer que o que a gente está fazendo aqui seja direção na vida das outras pessoas, que não é como a gente está no lugar de exemplo, a gente está no lugar de pessoas que estamos compartilhando até as nossas vulnerabilidades, para ser direção na vida do outro, para vocês se identificarem, né? Claro que a gente tem muito que aprender, né? A gente está aprendendo todo dia. E a gente se cobra muito nisso, o tempo todo, e é levar o que funciona pra gente, né? De acordo com o nosso conhecimento voltado para a nossa área. Então, é isso mesmo, levar um pouquinho do dia a dia nosso, Sim. Do nosso conhecimento, do que a gente faz. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Até o nosso próximo episódio. Galera, valeu, até mais, abraço.